Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC para trazer para você as melhores mentes, as pessoas que fazem o mercado acontecer aqui na Faria Lima, para trazer para vocês um bate-papo de almoço e, por que não, as conversas de elevadores da Faria Lima. Ora, nós estamos aqui hoje com um programa muito especial, batendo um papo com o Marcelo Lara, da Journey Capital, sobre o mercado de crédito privado. Lara, um prazer recebê-lo aqui agora pessoalmente nos nossos estúdios. Prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Gostou do estúdio? Muito bom, então de parabéns. Muito obrigado. A gente tem aqui a tradição, como você já conhece, de trazer aqui para o programa perguntas difíceis. A gente gosta de perguntar aquela pergunta que o convidado não gosta muito de responder, mas você já é da casa, você já conhece muito bem aqui o sistema. E um tema que até estava no começo da semana, fiz um post lá no LinkedIn sobre o papel do CFO, né? A gente viveu alguns ciclos de crédito privado aqui no Brasil, sessão de crédito para a empresa, e algumas temáticas que ficavam ali escondidas entre quem é do ramo acabaram surgindo a público, né? E as empresas buscando recuperação judicial, você tendo casos de dificuldade de captação, de rolagem de dívida, inclusive por que não, estrangulamento financeiro de algumas empresas a partir da elevação da taxa de juros. E muitas vezes a gente tem no Brasil um mercado de juros totalmente tomado a DI. E as empresas eventualmente esquecem ou deixam de fazer esse gerenciamento de risco. Qual o papel? Então, eu vou repassar a pergunta, a provocação que eu fiz lá na rede para você, Lara. Qual o papel do CFO da companhia no gerenciamento de risco? É normal a companhia se estrangular pela subida dos juros? Eu acho que, Felipe, antes de mais nada, a gente precisa entender a composição de dívida das empresas brasileiras, né? É muito comum fora do Brasil, as empresas americanas ou europeias, se financiarem no longo prazo, né? Elas já estão acostumadas há muito tempo a tomar dívida de longo prazo. E no mercado internacional, a emissão de bonds, ela é primordialmente em taxa fixa. Não que todo o passivo da companhia de dívida esteja em taxa fixa, mas uma grande parcela em taxa fixa, outra parcela que ela toma de bancos em taxa variável, ou seja, flutuante, como o nosso CDI, equivalente na Europa é o Euribor, nos Estados Unidos a LIBOR, e no final das contas a companhia tem parte do seu passivo em taxa fixa conhecida, ou seja, com fluxo de caixa conhecido, e outra em taxa flutuante, que é passível das políticas de juros dos bancos centrais. No final das contas, no Brasil, a gente tinha até um tempo atrás financiamento às companhias de curto prazo. Elas financiavam o capital de giro e ficavam lá até 1 ano, máximo 2 anos de prazo. Mais recentemente, com o desenvolvimento do mercado de capitais de dívida no Brasil, os financiamentos através de debêntures e outros títulos de mercado de capitais passaram a ser mais longos. Com isso, a exposição da companhia passou a ser mais longa àquele indexador. Então a gente tem debêntures emitidas em CDI até 10 anos de prazo, o que antes não existia, né, antes do desenvolvimento do mercado de capitais de dívida local, porque antes os bancos financiavam 1, 2, 3 anos, e depois rolavam essa dívida. E o papel do CFO, né? A partir daí, o CFO, então, fazendo o link com a sua pergunta, ele passa a lidar com o passivo da sua companhia, diversas classes de passivo, mas o passivo de dívida de curto, médio e longo prazo, já numa tradição de ficar indexado ao CDI. O que acontece? Quando o CDI estava 2%, lá, o custo de dívida daquela companhia era de 2% ao ano, mais o spread que ela pagava, spread de crédito que ela pagava. Quando o CDI saltou para 13,75%, é muito diferente o serviço de dívida e a carga de dívida financeira, ou seja, o valor financeiro que aquela companhia desembolsa, fluxo de caixa a cada ano para pagar aquela dívida. Caso o CFO tenha feito, ou a companhia tenha feito, através de suas políticas internas, etc., desenvolvido certo percentual de sua dívida que deve estar indexado ao CDI, percentual de sua dívida que deve estar pré-fixado e, por que não, dependendo do negócio, dívida indexada à inflação, ao IPCA, ou seja, casando muito mais seus ativos, seus recebíveis,
com o seu passivo. Companhia que está 100% no CDI, ela saiu de um custo de dívida de 2 mais spread para 13,75 mais spread. É cavalar e com isso pode levar a companhia a ter sérios problemas financeiros e não conseguir honrar suas dívidas. A gente viu no começo deste ano, inclusive, especialmente, uma restrição de crédito, né? A gente começa a enxergar que as companhias com juros altos, as companhias boas, tiveram eventualmente spreads nominalmente maiores, né? Porque a gente está falando de CDI mais 2 no cenário de CDI 2 é uma coisa, CDI mais 2 no cenário de CDI 13 é outra, né? Então a gente começou a ver um conjunto de aberturas de spread até pela dinâmica de mercado, mas nesse ambiente que costuma sofrer a empresa dita high yield, né? Quem tem um custo de captação maior. Mas agora as taxas de juros voltam a fechar, se reduzir, né? Em que momento a gente está em termos de oportunidades de compra no crédito privado hoje? Excelente momento. Agora é um excelente momento, ótima oportunidade, porque os preços estão baratos, por assim dizer, né? As taxas estão mais altas. O movimento liderado pelo evento de Americanas e de Light no começo do ano, no meio e no final de janeiro, levou com que todo o mercado de crédito sofresse como um todo, não por terem problemas, mas simplesmente por um movimento de saque dos investidores, saída dos investidores dos fundos de renda fixa e crédito privado, que obrigou alguns gestores a ter que fazer liquidez em suas carteiras, ou seja, vender alguns papéis, suas carteiras, e o preço com isso cai, né? Ou seja, maior oferta do que demanda, o preço cai, e quando o preço cai, a taxa sobe, né? Lembrando que em renda fixa e taxa de juros, esse movimento é o contrário, né? Preço cai, taxa sobe. E por conta disso, desse movimento, o mercado inteiro de crédito sofreu. Então, uma determinada companhia que não tem nada a ver com o setor, nem de Americanas, não tem nenhuma relação com a Light também, por exemplo, teve seus spreads aumentados no mercado secundário. Se essa companhia precisasse tomar uma nova dívida, ela pagaria mais caro, porque o mercado como um todo sofreu. Esse movimento, que ocorreu desde o final de janeiro até o meio de maio aproximadamente, e aliás o mês de maio também foi um mês de captação líquida negativa para os fundos de renda fixa e crédito privado, já num degrau muito menor do que aconteceu nos meses de fevereiro, março e abril, ou seja, já muito mais próximo de zero, ainda bem negativo, mas mais próximo de zero. A gente já espera que no mês de junho seja um mês de captação líquida positiva para os fundos, ou no mínimo zerado para os fundos de renda fixa e crédito privado. Com isso, a demanda, que eu havia falado que estava mais baixa do que a oferta, já muda de lado. Com a volta dos fluxos, a gente já percebeu no mês de maio uma maior demanda pelos papéis. Com isso, os papéis que estavam, lembrando, pagando uma taxa ou um spread nesse patamar, e depois em maio estavam pagando neste patamar, agora está um excelente momento, porque é melhor eu comprar com o spread aqui do que aqui. E a qualidade de crédito dessas empresas não foi afetada, porque o evento de Americanas e Light foram dois eventos isolados. É lógico que a gente não pode esquecer que o mercado, atualmente, com taxa de juros elevada e momento econômico que nós vivemos, existem muitas companhias que estão passando por uma maior dificuldade. Como eu falei, serviço de dívida, né? Quanto custa pagar a dívida é muito maior hoje em dia do que era no passado. As companhias mais saudáveis estão ok, mas aquelas que já estavam mais apertadas, essas estão sofrendo mais. Então, uma boa seleção, considerando uma boa seleção de crédito, o momento é muito oportuno. O momento que a gente compra barato. Agora, sobre boa seleção de crédito, né? Uma pergunta que eu costumo provocar aqui a audiência e os convidados é justamente com a ida para o crédito privado do investidor, pessoa física de varejo. Dá para comprar debênture na física ali, na cara e na coragem? Você vai lá, abre o home broker e compra uma debênture? Você acredita que esse mercado para em pé? Essa pergunta é muito boa, viu, Felipe? Eu falo de maneira um pouco conflitada porque eu sou gestor de crédito privado, tenho fundos, etc. Então, do lado de um gestor profissional, eu vou responder essa pergunta de forma certamente conflitada, porque, obviamente, eu defendo, acho que tem valor o serviço que nós prestamos. Mas um ponto, olhando para trás, eu recordo, muitos e muitos anos, quando eu trabalhei num grande banco,
em que aquele grande banco tinha feito um empréstimo para Oi, de mais de R$ 1 bilhão. A Oi era o crédito mais AAA, né? Ou seja, menor risco que tinha no Brasil, uma companhia excepcional, um exemplo de gestão financeira e de companhia, né? E aquele empréstimo era muito barato. Mas a mesma Oi está enfrentando a segunda recuperação judicial, num super curto período de tempo, né? Enfrentou uma série de dificuldades, etc. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje a companhia pode ser boa, daqui a 6 meses, 1 ano, não tanto. Ou não necessariamente não tanto, pode ser ruim. Então, vai depender da capacidade desse investidor pessoa física em saber fazer uma análise realmente profunda e detalhada para julgar se aquela companhia é boa e se ela está arrumando para um caminho adequado. E acompanhar a cada período de tempo, preferencialmente de 3 em 3 meses, a cada divulgação de balanço dessa companhia, se essa companhia continua indo num bom caminho. Porque se ela estiver rumando para o mau caminho, esse investidor precisa tomar a decisão e sair desse papel. O segundo desafio que o investidor pessoa física tem diretamente é que ele não, diferente do mercado de bolsa, de fundo imobiliário ou de ações na bolsa, o mercado de debêntures ele é um mercado de balcão. Ou seja, você não negocia num mercado organizado, como a bolsa, onde todos os compradores e todos os vendedores colocam suas ofertas na tela. E você depende de uma corretora ou de um banco, investidor pessoa física, para comprar ou vender o papel. E essa corretora e esse banco precisam ganhar alguma coisa, é normal, eles estão trabalhando, etc. O problema é que este ganhar alguma coisa, o percentual acaba sendo muito alto sobre o valor da compra e da venda. Esses spreads variam de 1 a 6%. E podem ser um pouquinho menores algumas vezes, inclusive maiores do que esses 6% que eu mencionei. Então, imagina que você comprar e vender um papel pagando, digamos, no exemplo de 1 a 6, vou dar o exemplo de 3%. 3% para entrar no papel, depois na hora de vender pagar mais 3%, esse investidor dificilmente terá uma relação saudável de risco-retorno nesse investimento. E o investidor profissional não passa por isso, né? A gente negocia diretamente no mercado institucional, por mais seja de balcão, mas sem enfrentar esses spreads que o investidor pessoa física está sujeito pelo distribuidor do produto. Agora, tem uma questão da própria seleção de ativos, né? A gente teve mensurar o risco de crédito. Bom, não vou falar que mensurar fluxo de caixa de uma empresa seja fácil, mas mensurar risco de crédito e conseguir colocar ele na precificação é uma tarefa dura, né? Que eventualmente o investidor, pessoa física, não tem todos os elementos para buscar. Mas conta um pouquinho de como é lá na Journey, como você faz esse tipo de seleção de papel, o que vocês olham na empresa? Fica tranquilo, só tem a gente aqui, não tem ninguém assistindo, ninguém vai copiar a estratégia de vocês, mas conta um pouquinho para a gente o que é a seleção de um ativo em renda fixa. Você sabe que você tocou num ponto interessante, né? E eu vou colocar na frase o seguinte: você tentou dizer agora o valor relativo entre créditos, né? Ou seja, como que eu percebo o valor relativo entre uma empresa e outra e quanto deveria ser o diferencial de precificação de uma empresa para outra, né? Um ponto que a gente não falou na pergunta anterior é as agências de rating e as empresas de research, elas ajudam muito, elas podem ajudar muito na avaliação de risco das companhias, né? É importante olhar que em determinadas empresas de research, elas podem ser corretoras de bancos ou corretoras efetivamente, né? Então essas áreas de research podem ser conflitadas, né? O banco pode estar vendendo um papel que aquele analista daquele funcionário daquele banco ou daquela corretora está fazendo a análise. Então, ok, ele está conflitado porque tem um interesse, tem um conflito de interesse aí que o banco é interessado em vender, então ele é conflitado ao falar bem daquela empresa. Empresas independentes de research, elas não têm esse conflito. E as agências de rating são contratadas pelas empresas para publicar a sua avaliação, né? Em geral, as agências de rating elas agem de maneira um pouco mais lenta que o mercado, né? Geralmente o mercado vem à frente. Um exemplo é Light. As agências de rating davam nota extremamente boa para a companhia, enquanto na nossa análise feita interna, que a gente faz todas as análises, todos os créditos alocados, são baseados nas nossas análises proprietárias, nossos relatórios proprietários, nossa metodologia proprietária,
e a gente assina também as nossas notas de crédito. Então, as nossas notas de crédito, a gente percebe que elas não conversam com as notas de crédito das agências. Apenas porque as nossas análises, talvez a gente veja coisas que as agências estão vendo de maneira diferente. Mas uma percepção é que as agências costumam ser um pouco mais lentas nas mudanças das notas de crédito. Ok. Dito isso, a gente está sempre olhando um filme, né? De onde aquela companhia veio, para onde ela está indo. Ou seja, uma nota de crédito ela não é estática, ela é um movimento. Ou seja, eu estou entendendo o rumo que aquela companhia está tomando. Então, se eu tenho expectativa de que ela esteja num rumo de melhora de qualidade de crédito, eu vou esperar um fechamento. Se ela de spread de crédito, né? Se ela está num movimento de piora, eu vou esperar uma abertura, ou seja, uma piora no spread de crédito. Essa análise ela é feita a todo momento. Um outro ponto fundamental é em relação a cada emissão, qual que é o tamanho da emissão? Quantos investidores estão comprando aquela emissão? São pessoas físicas ou investidores profissionais, né? Assets, fundos, etc., e bancos estão comprando aquela emissão. Essa será uma emissão que terá alguma liquidez no mercado secundário ou não? Né? Eu compro e vou casar com ela, ou ela vai ganhar liquidez no mercado secundário porque o emissor é um emissor frequente que vai seguir emitindo dívidas de tempos em tempos e eu vou ter liquidez? Porque, do contrário, caso ela não tenha e seja um emissor de uma primeira emissão ou de uma emissão única, esse papel terá menos liquidez. Logo, eu preciso ter um prêmio acima de um de risco semelhante que tenha liquidez. Então, precificar a liquidez é outro tema super importante para a gente, que a gente considera bastante. Por fim, o mercado brasileiro ele ainda não precifica corretamente, na nossa avaliação, os papéis high yield, então de maior risco. Muitas vezes a diferença de preço de um papel high yield para um papel high grade é baixa, menor do que a gente considera adequado. Então não que a gente não teria eventualmente apetite por um papel desse, mas desde que ele esteja bem precificado. E como que a gente olha essa precificação? Na relação efetivamente risco-retorno e pelos nossos ratings internos é a maneira como a gente adota para tentar vincular e comparar com os comparáveis, né, ou com os comparables, onde que aquele papel está versus outros semelhantes. Então a gente busca o valor relativo a todo momento para colocar o nível adequado que aquele papel deveria estar. Isso nos auxilia na tomada de decisão, vale a compra ou não. E aí a gente acaba construindo o mercado. Hoje ainda não é fluido, mas tende a ser, né? Quando a empresa vai para emissão pública, ela tem resistência a voltar para a dívida bancária, né? Então aquele segmento ali o banco médio geralmente emitir esse high yield, se força mais esse spread, porque eventualmente o banco que acompanha mais o histórico da empresa vai tentar colocar um prêmio maior. Ele foi uma vez para o mercado, captou com um prêmio menor porque está mal precificado, depois ele não quer voltar para o banco e fica esse gap, né? E aí você acaba tendo um middle market ali que tem dificuldade em ser atendido pela própria abstração que ele criou, em que aquele prêmio foi cedido a ele, aquele yield pequeno que foi cedido a ele em algum momento, vai ser perene, o que é difícil, porque muitas vezes aquele yield pequeno foi mal precificado, né? Perfeito. Eu acho que as companhias, o trabalho do CFO, quando ele olha, né, e ele está lá tomando a decisão, vou tomar uma dívida bancária ou vou tomar uma dívida no mercado de capitais de dívida. Um dos pontos que o nosso mercado de capitais demorou tanto para ser desenvolvido, ele começou a desenvolver mesmo nos últimos 10, 12 anos. Antes disso, ele era muito pequeno e de muito curto, e de prazo curto, né? Ou seja, as emissões de prazo muito curto. E por que isso? Porque imagina que o Felipe é o CFO de uma companhia. Felipe precisa tomar uma dívida, 500 milhões de reais. Aí ele tem os bancos de relacionamento, os grandes bancos de relacionamento, ele batia na porta e fala, ó, preciso tomar 500 milhões de reais. Bom, o que você me sugere? Vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar uma dívida bancária, ou uma dívida no mercado de capitais, ou emitir um bond fora do Brasil, quem sabe? 500 milhões é baixo hoje em dia, 100 milhões de dólares, mas pensando nas alternativas, né? E aquele banco muitas vezes falava assim, ó, Felipe,
não vai para o mercado de capitais, fica tranquilo, eu te dou aqui o cheque. Está aqui 500 milhões em cima da mesa, você não vai ter burocracia, você vai ter fluidez, não tem que lidar com outros investidores, você conversa comigo apenas, e fazia a dívida rapidamente. Com a crise financeira de 2008 e as novas regras e custo de capital impostos por Basileia, etc., os bancos começaram a ficar mais restritos em emprestar recursos. Então, o bolso dos bancos ficou menor, ou o custo mais elevado. Antes eu te emprestava CDI mais 1,5, agora vai ter que ser CDI mais 2,5. Aí você vai falar, não, peraí, então mercado de capitais me dá dinheiro a CDI mais 2, não vou pagar 2,5 para você, eu pago 2 para o mercado de capitais, vamos lá e vamos emitir no mercado de capitais de dívida. Então esse era o que acontecia e o que passou a acontecer então também. Então os bancos ficaram mais restritos no custo de capital e as empresas precisaram ir efetivamente buscar novas fontes de recursos. A Lei 12.431 de 2011, que isentou as debêntures de infraestrutura, chamadas debêntures incentivadas, isentou de imposto de renda para pessoas físicas e investidores estrangeiros que comprassem esses ativos, ajudou ainda mais a fomentar o mercado de capitais de dívida do Brasil em um segmento extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, infraestrutura. Então foi uma lei extremamente acertada, a meu ver, e que viabilizou a criação do mercado de capitais de dívida para as debêntures incentivadas, que cada vez mais vem ampliando o escopo de setores econômicos aos quais se habilitam ou estão permitidos em emitir nessa base. Então, aquelas empresas emissoras, elas podem acessar recursos de pessoas físicas, em sua grande maioria, né, devido à isenção fiscal, que tem para as pessoas físicas maior atratividade, e um recurso de longo prazo, porque ela tem que ter, no mínimo, 4 anos de prazo médio. Então, é uma dívida de longo prazo e ela é permitida apenas em taxa indexada à inflação ou taxa pré-fixada. Raros os casos pré-fixados, raríssimos casos, a maior parte das debêntures são indexadas à inflação. Então, ok, voltando até um primeiro ponto que você falou no nosso bate-papo, que foi, né, do lado de gestão de risco, risk management da companhia. Muitas companhias no setor de infraestrutura têm seus ativos e seus recebíveis indexados à inflação. Então é super natural elas tomarem o recurso indexado à inflação. Vamos dar alguns exemplos. Empresa de água e saneamento, distribuição de energia e por aí vai, né? Concessões rodoviárias. Esse negócio tem suas receitas atreladas à inflação. Então é muito natural essas empresas emitirem inflação e ficarem indexadas em inflação efetivamente. E como o prazo médio é de 4 anos, mínimo, essas emissões são de longo prazo. Então, esse foi um movimento que fomentou ainda mais o mercado de capitais de dívida no Brasil. A gente tem natural, sempre que aparece o tema de incentivados, vem uma pergunta que também é um pouco dura, mas é muito bom poder ouvir a visão de alguém como você a respeito, que é esse incentivo fiscal à emissão vai para o investidor também ou fica 100% absorvido pela companhia? Ou seja, no limite, quando a gente faz a isenção do ativo, que a gente está pegando aquele 15% sobre os juros, você está falando de 1 ponto, 1,5 ponto a nível de hoje, e esse 1,5 ponto vai sair do bolso do governo e vai para o bolso de alguém. A gente espera que seja dividido no ponto de equilíbrio do mercado, mas existe uma questão, especialmente com dívida bancária, isso foi muito forte, de que o emissor absorvia todo esse benefício e o investidor acabava recebendo líquido o mesmo que ele receberia com o título sem a isenção. No mercado de debêntures de infraestrutura, esse benefício foi mais igualmente distribuído entre os players? O mercado é livre, ele se ajusta. Companhias têm dívida emitida em ativos isentos, muitas companhias têm ativos isentos, e ativos tributados. A mesma companhia. Realmente elas têm uma diferença de precificação. Pelo mercado ser livre e pelos movimentos de oferta e demanda ocorrerem ou seja, de maneira separada, eles não ocorrem de maneira simultânea e na mesma velocidade, vou inclusive te contar por quê. No momento, o que aconteceu ano passado, a gente teve 3 meses de deflação não esperadas, foram redução de impostos, etc., que geraram deflação
durante 3 meses no início do segundo semestre do ano passado. O investidor pessoa física falou, peraí, título indexado à inflação, CDI a 13,75, título indexado à inflação, deflação, rendendo super baixo num CDI alto, vou vender. Né? O investidor pessoa física, vou vender. O investidor que tinha os investimentos em fundos indexados à inflação, 3 meses de deflação, vou sacar, pôr no fundo CDI. O que aconteceu? Esse movimento técnico, né, que não era pela mudança de qualidade dos títulos ou perspectiva futura de inflação, porque nós tínhamos um governo anterior que gastava muito dinheiro, nós temos um governo atual que gasta muito dinheiro, ou seja, governos gastões trazem pressão inflacionária, né, naturalmente. Ou seja, a perspectiva de inflação futura está razoavelmente controlada, porém, ela é de maneira contínua pressionada. Então, naquele momento, os investidores saíram dos papéis indexados à inflação ou dos fundos que tinham os papéis indexados à inflação. Isso gera um movimento de venda. Então, de novo, a oferta maior que a demanda. Pouca gente comprando, muita gente vendendo, o preço daquele ativo cai. Na renda fixa, preço cai, taxa sobe, né? Então, o spread naqueles papéis subiu. Nos papéis de crédito privado. Então, muito antes de American e Light, sem haver qualquer piora na qualidade de crédito das companhias, no segundo semestre do ano passado, os spreads de crédito começaram a aumentar. Nos títulos incentivados de infraestrutura, nos CRIs e CRAs, mesma coisa, indexados à inflação, que tem um mercado secundário menor. Mas começaram a aumentar os prêmios de crédito. Enquanto isso, os papéis em CDI estáveis. O spread de crédito estável. Com o evento de Americanas e Light, os grandes bancos que tinham exposição nessas companhias também falaram assim, peraí, concessão de crédito, deixa eu frear. Né? O movimento dos fundos que eu já comentei, então a oferta de crédito diminuiu, os spreads dos papéis em CDI começaram a subir, mais ou menos 1% ao ano, mais ou menos aproximadamente, eles aumentaram desde o meio/final de janeiro até o meio de maio. Quando a gente teve um movimento contínuo de abertura de spreads de crédito nos papéis em CDI. Os papéis de inflação, eles saíram mais ou menos 1,2%, 1,10%. Eles aumentaram desde setembro, mais ou menos, do ano passado, até abril, ou meio/final de abril. A partir daí, a gente teve um movimento já falta de demanda, perspectiva de queda no CDI cada vez mais sedimentada. Nós temos a projeção de que o CDI, taxa Selic, começa a ser reduzida pelo Bacen em setembro, cada vez mais aumentando a chance do início do movimento começar em agosto, né, na reunião de setembro ou agosto. Enfim, o investidor olhando para isso, voltou a demanda em papel indexado à inflação. A gente já percebeu isso. Então, os spreads de crédito já começaram a fechar nos papéis de inflação. E nos papéis em CDI, a gente percebeu estabilização em maio, mas já com aumento de demanda compradora pelos papéis. Então, emissões devem voltar, já começaram a voltar, as emissões primárias, e a demanda de compra já voltou. Então, a gente já percebe um movimento, começando um movimento, novamente, de fechamento, que volta à sua pergunta sobre o bom momento ou não de comprar, de entrar em crédito privado, que sim, a gente gosta mais, a gente acha um momento muito favorável para os títulos indexados à inflação, que ainda tem uma taxa de juros real extremamente aberta comparado com a nossa média histórica. Então, existe aí uma perspectiva de fechamento de juros real e também de fechamento de spread de crédito. Estamos batendo esse papo sobre crédito privado aqui com o Marcelo Lara, um dos principais nomes desse mercado aqui no Brasil, transmitindo para você, telespectador e investidor, aqui na BMC News, nessa parceria entre BMC e Com Dinheiro, sempre para trazer as melhores cabeças da Faria Lima, para te ajudar a formular as melhores perguntas e as suas próprias melhores respostas. Se você tem alguma sugestão, algum tema, gostaria de ver alguém aqui na bancada do Você com Dinheiro, mande lá pra gente em basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Então, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. É sempre muito bom receber o seu comentário, a sua sugestão. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Olá,
Olá pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de Hoje, batendo um papo com o Marcelo Lara da Journey Capital sobre o mercado de crédito privado, sobre a seleção dos ativos de crédito privado, momentos, ciclos que permeiam essa indústria e naturalmente como funciona o processo de seleção e como nós estamos olhando para frente nesse mercado. A gente terminou o último bloco falando sobre inflação. E a gente tem um cenário agora bastante curioso. A inflação implícita. E aí, apertando a tecla SAP aqui, que é sempre importante, né? A gente está considerando futuro de juros contra futuro de taxa pré, essencialmente. Tá? O mercado precifica ali com inflação implícita para 28 na casa de 5,4 hoje. Até semana passada, 2 semanas atrás, passava de 6% de inflação implícita, enquanto a gente tem uma meta de 3,5%, hoje o presidente do Banco Central afirma e reafirma que vai bater. E aí, Marcelo Lara, você que está dentro desse mercado, eu sou aqui um reles mediador, o que você pode contar para a gente? A gente está convergindo para o 5,5%, ou o mercado está colocando um prêmio aí nesse montante? Existe mais... O ponto aí está mais na incerteza e no prêmio de juros do que no alvo de 5,5%. A gente está mirando em 5,5% ou está mirando em 3,5%? Que confusão é essa? Perfeito. Eu acho que é bom sempre a gente lembrar, né? O Brasil tem meta de inflação e também tem o velho e bom desafio de ser o eterno país do futuro. Ou seja, o Brasil nunca cresce o tanto quanto deveria crescer. Então, dentro da cabeça dos políticos, sempre existe a questão de Brasil está crescendo menos do que deveria crescer, que é verdade. Então, precisa deixar correr, precisa gastar mais, governos precisam gastar mais para que isso ajude e fomente crescimento. Né? Então, fica de um lado o Banco Central, que tem a meta de inflação definida pelo comitê, pelo CMN, né, que define a meta de inflação, e o Banco Central precisa entregar aquela meta com a banda superior e inferior. Né? O grande desafio é que o Brasil sempre é pressionado a crescer mais. Né? Então, eternamente, é difícil afirmar que os bancos centrais miram no centro da meta. Ele está dentro dos limites impostos, que não necessariamente é o centro da meta. Então, muitas vezes, a inflação escapa para cima, como a gente vê comumente. Raramente ela vai escapar seguidamente para baixo. Pode ser que um ano se erre e tenha uma política monetária extremamente restrita e o crescimento realmente vá, e a inflação fique para baixo e fora da meta imposta pelo CMN. O que eu quero dizer com isso é que a inflação, investimentos atrelados à inflação, são um hedge, uma proteção muito boa para o investidor no médio e longo prazo. Contra o quê? Contra inflação que pode vir ou importada, como nós vimos nesse pós-Covid, ou por causas internas, né? Que eventualmente um governo que gaste demais e que não cuide de inflação e que depois do Banco Central atual, o próximo Banco Central eventualmente seja um pouco mais relaxado com relação à inflação e que a inflação venha a descambar um pouco. Então o mercado sim coloca um prêmio de risco, por isso a gente vê a inflação implícita entre 5 e 5,40 nesses prazos de 2028, 2030, enfim, nesse médio prazo, por assim dizer. A inflação implícita ela tem uma certa gordura e um prêmio de risco, porque o Brasil, comumente, a meta estoura, a inflação estoura para longe da meta. Né? E do lado do investidor, o investidor brasileiro que é tão acostumado com o CDI, e quando o CDI foi lá para baixo, muita gente dizia o CDI morreu, e na verdade o CDI reviveu, porque o investidor brasileiro tem muito a cabeça indexada em CDI, mas o CDI é um ótimo indexador para o curto prazo. Então, para os investimentos dentro de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele é um ótimo indexador. Mas para o médio e longo prazo, ele não é, como você viu em 2021, ele perdeu de longe para a inflação. A inflação ganhou, mas de longe. Então, o poder de compra não foi preservado daquele investidor. E caso você tenha, por alguma razão, uma inflação escorregando mesmo, fora do controle, que esse é o grande risco, né? É o grande medo e o grande risco, ela não é escapar de 4 para 8,
é ele escapar para 30%, 40%, né? Porque quando ela desgarra, ela acelera, ela desgarra de vez. Isso tem o CDI atrelado, vamos lá, o CDI em 10% e a inflação desgarra para 40%, esse investidor efetivamente perdeu muito do seu poder de compra. Então, o investimento atrelado à inflação, ele protege a isso. Então, é normal ter um prêmio de risco que está incluído na inflação implícita. Então, quer dizer que o mercado realmente não acredita que a inflação vai ser o centro da meta. Nunca acreditou e vai continuar não acreditando. E continua não acreditando. E muita gente também não querendo, né? Então, um cabo de guerra. Agora, você comentou um outro ponto no último bloco, que a gente foi tecendo o assunto por outros caminhos, e passou que a precificação do rating, né? Então, as casas de rating, elas são bastante úteis em uma série de circunstâncias, mas que eventualmente ela é mais lenta um pouco. Eu me lembro que, ainda no começo, acho que segundo semestre do ano passado, para ser mais preciso, ou no começo desse ano, antes do ocorrido com Americanas e Light, existia um dado interessante que, quando você pegava a bond lá fora, lembro de abrir lá o screener da Com Dinheiro, inclusive, e você via que Credit Suisse pagava um pouquinho mais que JBS. Você olhava e falava, puxa, mas Banco Suíço, o rating melhor e paga mais do que JBS. É brasileira, né? Sim, é uma empresa de proteína, ela compra e vende, então, querendo ou não, você tem um fator de pressão às suas margens consistente, que não está na sua mão. É uma pitadinha de risco a mais. E alguns meses depois explodiu o ponto do Credit Suisse, aí o mercado estava de fato antecipando esse risco a mais. Como a grande pergunta que, na verdade, permeia tudo isso, você, como olhando a gestão de crédito privado, dá para arbitrar spread de rating? Ou seja, você está... Uma das funções, uma dos olhares do fundo é justamente pegar esses descolamentos de rating e antecipar os movimentos? Muito. Vou te dar um exemplo muito claro. Em 2018, a gente já tinha identificado o CEMIG, que hoje em dia todo mundo trata como um crédito quase AAA, né, que ele efetivamente está no caminho. CEMIG tinha um rating super baixo. A gente conhecia o ativo. A gente conhecia, lembra do filme? O filme de melhora? CEMIG negociava num preço muito, muito pior. E a gente via o filme de melhora. A gente pegou a melhora de CEMIG como um todo. Eu vou falar de memória. CEMIG era tipo triplo B. Já muito longe para chegar no triplo A ou no duplo A+. Né? Extremamente distante. A gente já tinha mensurado ali. Para a gente, as agências de rating estavam extremamente atrasadas. Tinham créditos que ela dava duplo A, que a gente achava pior que CEMIG, que estava com crédito triplo B. E com isso a gente sim mensura, a gente está em todo momento analisando se existem gaps de precificação mais do que de rating, né? Muitas vezes o rating sim guia a precificação, né? Muitos ativos às vezes têm um preço pior porque o rating é tal. Assim como a Light não era duplo A ou duplo A menos, logo antes de janeiro, CEMIG não era triplo B, pela nossa classificação interna. Então, a gente olha muito mais precificação de mercado e, de novo, olhando comparables. Por isso que, quando a gente dá um rating interno para uma companhia, a gente compara ela com outro rating interno igual, e não das agências de rating, porque muitas vezes você tem empresas com o mesmo risco e que até mesmo o mercado já precifica de maneira diferente, a gente também. Então, um dos nossos trabalhos é, sim, olhar valor relativo a todo momento e ver empresas de risco semelhante para a nossa avaliação, elas estão com um preço diferente, eu vendo uma e compro a outra. Então, a todo momento eu estou fazendo esses ajustes de carteira, aproveitando essas arbitragens. A gente tenta, sim, identificar. E o mercado, por não ser perfeito, ele gera esses gaps. Um outro exemplo é que nos títulos incentivados, eles são negociados versus uma B referência. Mas vamos lá. Se eu olho um papel contra a B referência B28, eu tenho um título com duration muito mais longo e outro com duration muito mais curto contra a mesma B. E se a curva de crédito ela é inclinada, ou até mesmo a curva de yield, ou seja, você vai ter diferença
nesses papéis, né? Pela própria inclinação da curva de crédito daquele risco. Então, sim, a gente está a todo momento analisando e colocando nos seus devidos lugares, interpolando as curvas para que a gente tenha não apenas a referência de mercado, mas saber se aquela referência é fiel na nossa curva, na curva que nós traçamos. O mercado não te dá uma curva, você precisa construir. Certo. Estive aqui ainda no formato antigo, com o Roger, seu sócio, e ele trouxe uma frase que eu uso recorrentemente aqui no programa, que eu achei muito boa, que renda fixa é para quem gosta de fazer conta, renda variável é para quem gosta de contar história. Quando a gente olha a estrutura de financiamento da companhia, né, finanças corporativas, na essência, isso é uma coisa até que eu também gosto de comentar com o pessoal. Tem escola que eu dou aula só de finanças corporativas e outra que eu só dou de investimentos. Uma nunca me contratou para dar o que eu dou na outra. Porque na cabeça quem olha finanças corporativas não olha investimento e vice-versa, né? E esse é um tema de finanças corporativas muito interessante, que é como você financia os seus projetos. Existe uma das vertentes que é a seguinte: se você tem um projeto bom, você quer financiar com dívida. Se você tem um projeto ruim, você quer chamar um sócio, né? Então você sempre vai preferir emitir a dívida primeiro. Nessa sua vida, permeando o mercado e olhando o crédito privado, tem um pouco de verdade na prática essa história aí? As empresas que estão com bons projetos preferem tentar emitir dívida primeiro? É interessante seu ponto. Eu acho que não sei se existe uma resposta direta para isso, porque obviamente cada caso é um caso, mas dentro da estrutura de capital você vai querer alavancar o seu negócio, né? Você vai querer multiplicar o seu equity para mais uso. Então, ter dívida tem sentido, né, na estrutura de capital de uma companhia. E quando você tem projetos, né, onde você tem uma companhia que tem uma série de projetos, ela acabaria se restringindo se ela não tivesse outros emissores de dívida. Às vezes ela pode ter um projeto maior que ela precise de um sócio, que ela não vai ter capacidade para entrar com o equity necessário, mas eu acho que dentro da estrutura de capital ótima daquela companhia não deveria mudar se ela tem o apetite ou não. Talvez ela queira dividir o risco porque ela não tem capacidade para estar todo, ou porque ela gostaria de diversificar em outras cestas o risco dela também, né? Então, e olhando do ponto de vista, né, nós como analistas que nós temos que fazer análise de crédito, né? O que separa análise de crédito da análise de equity? Primeiro, a gente faz a mesma análise de fluxo de caixa, balanço da companhia, a gente faz todo do spread do balanço da companhia, se a gente estrincha ele, e a gente projeta o fluxo de caixa numa série de anos subsequentes. A gente faz a modelagem de geração de fluxo de caixa. A diferença é que para a gente, eu falei muito em fluxo de caixa, porque para a gente está interessado na capacidade de repagamento daquela dívida. O ponto mais importante é capacidade de gerar caixa para me pagar de volta. Não sei, lá na frente vai sobrar dinheiro para o acionista. Lógico que me interessa saber isso. Mas no lado de equity é o potencial de valorização da parcela de equity. Mas é a mesma análise, a gente só segue caminhos diferentes quando você chega lá embaixo, né? Para mim me interessa a capacidade de repagamento, e para análise de equity interessa a capacidade de incremento de valor daquele equity, se aquele equity está mal precificado ou está sobreavaliado, né? E quanto tem de expectativa de valorização ou de desvalorização com relação àquilo. Mas a análise ela é muito parecida na essência, depois elas se destrincham por caminhos opostos. Eu sei, vai para que bolso vai primeiro, né? E aí, nesse caso, o crédito fica na frente, porque o bolso vem primeiro do crédito. A não ser que vem quase primeiro, né? Depende de qual a sua garantia, né? Esse é outro ponto que quando a pessoa física vai comprar crédito privado, uma coisa que muitas vezes ele esquece de olhar é o formato de garantia, né? Se você tem garantia real, garantia quirografária, né? A garantia é a sua capacidade de receber, né? E esse é um ponto que passa batido e é absolutamente importante, especialmente quando você tem créditos de qualidade um pouco inferior, né? Isso. O pior do que qualidade de crédito, uma coisa que está muito... Recentemente a gente viu o caso
de Americanas, você já citou aqui o caso da Light, eu também comentei sobre o caso de Credit Suisse. Por mais que a gente faça avaliação dessas empresas, existe um pedaço que está no risco. Eventualmente, no caso de Americanas, discute-se a possibilidade de fraude, por exemplo. Como dá para gerenciar risco aí dentro do crédito privado para fora dessas entrelinhas? Até onde você já comentou sobre a modelagem. Mas e esses casos extremos de default? Como vocês trabalham? Como entra diversificação nessa conta? Como é para vocês controlar risco para crédito privado em que as perdas são muitas vezes assimétricas, né? Quando você perde o crédito, você perde o principal também. Sobre o ponto de vista da garantia, outro dia me ligou um banco e falou o seguinte, ó, tem uma seguinte emissão, parari, parará, paga tanto, mas a garantia é ótima, não sei o que, não sei o que. Começou, para vender aquele crédito, ele está falando muito da garantia. A possibilidade daquela garantia ser acionada é muito grande. Primeiro, quando a gente entra num crédito, a gente não entra para acionar garantia. Pelo menos essa é a premissa nos ativos que nós temos atualmente. A gente não entra num crédito para acionar a garantia. Eventualmente a gente pode ter um book especial, com algum trade especial, que possa até ser isso. Mas na essência não, a gente entra num crédito porque a gente acredita que aquela companhia será capaz de repagar. Mas se não for capaz de repagar, eu tenho uma garantia boa, bem estruturada, que eu vou conseguir usar. Isso é importantíssimo, né? Porque as coisas podem não seguir pelo caminho planejado. Para este caso, que é a garantia. E não entrar porque vai seguir um caminho, porque eu já estou indo no caminho da garantia. Não, eu não entro numa operação porque está indo para o caminho da garantia, na essência, né? Entro porque está indo no caminho certo. Porém, se alguma coisa der errado, eu tenho a garantia que eu vou buscar e é uma garantia boa e bem constituída. Né? Esse é um ponto super, super importante. Depois, a segunda parte da sua pergunta foi? Default e esses casos extremos. Como você consegue se defender de fraude? Fraude é uma coisa que sempre assusta demais a gente, porque é uma coisa que você não consegue medir antecipadamente, não está lá para você medir. Né? Ela está escondida e ela não aparece, ela não é identificável muitas vezes. Né? Então você precisa se proteger da fraude. Como que você se protege? Bom, primeiro, existe uma análise qualitativa. Né? Quem são os acionistas, como que eles fazem, há quanto tempo eles estão, quais são os outros parceiros que estão envolvidos naquela companhia. Você faz uma série de análises para mitigar esse risco. Esse risco sempre vai existir. Tá? Esse é o primeiro fator. Um outro fator, aí já é um pouco independente da companhia, é a diversificação. Ou seja, a gente não acredita apenas em diversificar, um termo em inglês, spray and pray. Você não diversifica e reza, não é isso, não é apenas diversificação pura, não. Você diversifica com escolha. A diversificação ela é muito importante. Acho que um dos grandes efeitos de Americanas e que a gente vai sentir nos próximos anos, e principalmente nos grandes bancos, é que os grandes bancos não vão querer mais grandes concentrações. Porque se ele pegar uma fraude, faz muito estrago. Então, acho que a concentração dos grandes bancos deve diminuir. Podia haver altos volumes, acho que a tendência é diminuir. Isso será um tema para o mercado se auto-enquadrar ao longo dos próximos anos, com diminuição de exposure dos bancos, de exposição dos bancos a algumas companhias, e o mercado, de certa forma, vai absorver. Mas evento como Americanas traz sempre à tona e a lembrança de que você não pode estar altamente concentrado num determinado nome. China nem sabe qual vai ser a eventual perda que os investidores vão ter em Americanas. Né? Então você falou perda de principal, mas isso é perda de parte. Sempre você tem um recovery value, né? Um valor de recuperação, um residual que sobra. Dependendo da companhia, existe uma expectativa de retorno, mesmo em companhia defaultada, maior do que em outras. Né? Americanas é uma companhia com menos ativos, expectativa menor, né? Do loss given default, ou seja, a perda devido ao default de crédito. Então, mas sim, pensando em uma companhia não paga, entrou em RJ, não se acertou, vamos liquidar aquela companhia, ou seja, efetivamente a falência e liquidar os ativos, alguma coisa sobra, que é esse valor de recuperação. Então, alguma coisa sobra, parte do principal você deve perder
porque muito provavelmente a venda dos ativos não vai ser suficiente para pagar todos os credores daquela companhia de maneira completa. Bem. Aí que entra a garantia, né? Se você tem garantias, você, de alguma forma, você poderia usar essa garantia para que ajude a cobrir esse valor. Você levanta a mão e justamente tenta reorganizar a casa a partir dos ativos que estão ali. Só que, como você comentou, né? Você entra no crédito esperando a capacidade de pagamento. Olha seus parceiros, olha quem está no negócio. E às vezes a maioria das boas emissões vem na quirografária, provavelmente a melhor garantia é a própria capacidade de negócio, que era boa parte das emissões de Americanas, por exemplo. Mas, para surpresa, nada protege melhor que diversificação, né? Que ter mais de um papel na carteira, não estar tão concentrado em um, como você bem colocou, os bancos estão também olhando de forma diferente para esse tipo de modelagem, né? Até como exemplo, né, no tema de diversificação, é muito difícil para uma pessoa física acompanhar a quantidade de nomes suficiente para ter uma diversificação adequada, né? A gente tem de 30 a 45 papéis, né, de exposição, então a gente tem uma diversificação bastante grande. Quando a gente tem 40 papéis, a gente está falando de uma exposição média de 2,5% por papel. Se você olhar do ponto de vista de CDI a 13%, vou arredondar para baixo, 13% de CDI, mais um spread médio de 1,5%, também aqui fazendo só uma conta rápida, você imagina que se eu tenho um problema em um dos meus papéis e eu perca 2,5%, isso aqui vai me comer os juros, 2,5%, lembra que eu falei do 13 mais 150 pontos, dá 14,5%, fazendo aqui uma conta mais arredondada, a gente está falando de perder 2,5% num juros de 15% no ano. Ou seja, 2 meses. 2 meses. É isso que exatamente, Felipe. É exatamente o que eu... Então eu estou abrindo mão de 2 meses se eu tiver um problema por completo, de 100% naquele ativo, né? Então, ok, eu abro mão, é ruim, mas eu perco 2 meses de rentabilidade. Ou seja, não compromete, muito longe de comprometer principal, né? Os 15%, 14,5% com perda de 2, ainda sobram 12% de rentabilidade. Então tem uma gordura muito grande. Quando o juros está menor, se deitava em 2, esse 2,5, ele já comia quase todo o rendimento. Ano de rendimento não deu. Isso, exato. E aí o peso da diversificação é mais importante ainda. A gente falou um pouquinho de agência de rating hoje, das benesses, das limitações, mas falando desses casos de fraude, inevitavelmente surge uma questão que é como o papel das auditorias nessas companhias, né? Quanto o modelo atual de auditorias ajuda, né, a avaliação do crédito e quanto a gente já tem que eventualmente repensar algumas coisas desse modelo. Eu acho que ambos temas, tanto a agência de rating quanto a auditoria, indicam para a gente que a gente não pode se basear apenas nelas. Excelente, né? Resposta. Muito bem. Então, elas auxiliam, elas têm um papel super importante, tanto a agência de rating quanto os auditores têm um papel importantíssimo e fundamental nessa esfera como um todo, mas elas não são a garantia de que tudo estará correto. Você sim precisa ser diligente, sim você precisa questionar, você precisa ligar para as empresas, departamento de relações com investidores, questionar aquela nota explicativa, diz isso, aquilo, não está fechando para minha conta, me explica melhor. Isso a gente faz de maneira ativa, a gente liga para as companhias, a gente tem calls periódicos, a gente atualiza, a gente tenta entender o que para a gente não parece ser tão claro, porque eventualmente pode ter passado pela agência de rating ou passado pela auditoria, e se a gente cheira alguma coisa estranha, a gente prefere não estar, né? Isso faz parte da nossa diligência, do nosso papel, ou seja, sim, ajuda a agência de rating, sim, ajuda a auditoria, não é suficiente. A gente precisa fazer a nossa lição de casa, e a nossa lição de casa deve ser bem profunda. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Marcelo Lara, sócio da Journey Capital, sobre o mercado de crédito privado aqui no Brasil. Marcelo, eu queria agradecer você ter aceitado aqui nosso convite, bater esse papo conosco hoje presencialmente. E eu queria deixar também à vontade, deixar os seus contatos, passar ali as redes sociais, quem quiser procurar a Journey também, como pode acessar vocês, os fundos que vocês têm já abertos em plataformas também. Fica à vontade de fazer esse minuto ali
de despedida e convite também ao pessoal continuar acompanhando o trabalho de vocês. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer nosso público, nossa audiência. Obrigado pela atenção, foi um prazer falar com vocês novamente. Felipe, com dinheiro, você com dinheiro, IBMC News, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, batendo esse papo de alta qualidade e prestando esse serviço e podendo falar para a audiência e para o público que tem interesse no nosso mercado, no mercado financeiro, ajudando a fomentar o conhecimento e a informação para os nossos investidores. E quem quiser saber mais do trabalho da Journey Capital pode visitar o nosso site, que é www.journeycapital.com.br, e também seguir os nossos canais no YouTube e no Instagram. No nosso canal no YouTube, a gente tem diversos vídeos educativos gravados pelo meu sócio, Ricardo Bicudo, e são excelentes vídeos que explicam muitos dos pontos da renda fixa. Então, quem tem interesse, entra lá no canal da Journey Capital no YouTube. A gente tem bastante conteúdo, um conteúdo de alta qualidade, muito bom. Maravilha, muito obrigado, Lara. Muito obrigado a Journey por ceder a participação aqui do Lara. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua audiência, pela sua companhia. Nós ficamos por aqui com você com o dinheiro de hoje e até amanhã, sempre trazendo um dos principais nomes do mercado para esse bate-papo com vocês. Tchau, tchau. Até lá.